E o excesso de velocidade pode ter sido motivo de um acidente que deixou 2 feridos em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. O Danilo Moreira está ao vivo com a gente, tem os detalhes. Boa noite, Danilo. Oi, Rosane, muito boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o J2. Exatamente, eu falo ao vivo no local onde aconteceu esse acidente. O carro que se envolveu na batida já foi retirado daqui, mas os estragos ainda continuam, viu? Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje e assustou os moradores aqui da região. O carro branco que aparece nas imagens tinham 2 homens dentro desse carro. E esse carro perdeu o controle e acabou batendo na frente de uma loja. A dona desse estabelecimento ouviu tudo, ela contou à nossa equipe, ela não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que esses 2 homens estavam lá dentro. Tem algumas barras de ferro aqui, Rosane, que ajudou aí a evitar que a batida fosse mais grave, mas os estragos ficaram aqui. Com o impacto da batida, a porta do carro soltou e um homem chegou a ser arremessado. De acordo com a polícia, esses 2 homens foram encaminhados para o hospital. Um deles, o estado de saúde dele é grave. Ainda de acordo com a polícia, a causa do acidente pode ter sido a alta velocidade. Viu, Rosane? Eu volto com você. Tá ok, obrigada pelas informações, Danilo. E olha, Goiás tem mais de 10 mil casos de Covid-19 e mais 6 mortes pelo novo coronavírus foram registradas nas últimas 24 horas. Então são 226 mortes, mais de 10.200 casos confirmados, 35.710 casos suspeitos e mais de 18.700 já foram descartados. E mais de 2.500 destes casos de Covid no estado foram registrados lá em Rio Verde. Hoje, a cidade recebeu novos respiradores para reforçar o sistema de saúde no combate à pandemia do coronavírus. Já são quase 2.500 infectados e Rio Verde tinha só 35 respiradores. Por isso, a prefeitura encomendou 73 novos equipamentos. 30 deles já chegaram e vão ser instalados no hospital municipal. Nós temos a nossa unidade Covid no Hospital Municipal, com 35 respiradores especificamente para as pessoas com Covid-19. Mais 30 agora nós passaremos para 65 respiradores. E ficaram de também mandar o restante essa semana mais 43 respiradores. Outro anúncio importante é que depois da testagem em massa, a BRF, maior indústria de alimentos de Rio Verde, vai voltar a abrir as portas. A indústria vai voltar a funcionar na próxima sexta-feira, mas ainda falta o resultado de 5.500 funcionários. Até agora, mais de 50% dos resultados divulgados deram positivo para a Covid-19. A pessoa que está voltando, ela não oferece perigo para ninguém que esteja próximo a ela, porque ela não tem mais carga viral. E segundo, que ele já está imunizado, porque o próprio corpo produziu anticorpos que matou o vírus. A boa notícia é que a taxa de isolamento social em Rio Verde aumentou no fim de semana, chegando perto de 60%. Se o número ficar assim nos próximos dias, a prefeitura estuda a reabertura do comércio na semana que vem. Bom, e os números da Covid-19 não param de crescer em Catalão, no sudeste goiano. Então vamos falar ao vivo então com a Aline Braga, que acompanha essa situação na cidade. Oi, Aline, tem inclusive situações aí de mortes confirmadas, né? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, são 2 mortes confirmadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, e outras 3 estão em investigação. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde apontam que 105 pessoas estão contaminadas pelo vírus aqui na cidade. Vale lembrar que Catalão é uma das únicas cidades no estado que flexibilizou totalmente o comércio desde o mês de abril. Eu conversei com o prefeito da cidade hoje e ele disse que com essa subida dos números confirmados aqui na cidade, ele pode voltar atrás na flexibilização, mas apenas para bares e restaurantes. Vamos ver o que ele disse. Eu não vou prejudicar todo o comércio catalão que cumpre absolutamente tudo por causa de bares e por causa de restaurantes. Então, estou deixando muito claro isso, porque se tiver que tomar posição, eu vou tomar posição correta, séria, porque eu tenho como meta impedir a proliferação exaustiva aqui na cidade de Catalão.
Bom, vale lembrar que a maioria desses casos confirmados aqui na cidade estão no distrito de Santo Antônio do Rio Verde e o prefeito disse que pode decretar lockdown nos próximos dias por causa dessa situação lá na cidade e a gente continua acompanhando toda essa história. Rosane. Tá certo, obrigada, Aline. Olha, já em Anápolis, quase 8% da população pode ter tido contato com o novo coronavírus e nem sabiam disso. O número foi divulgado hoje pela Prefeitura da cidade. Quem explica pra gente é o Bruno Bendes. Oi, Bruno, boa noite para você. Olá, Rosane. Boa noite para você, para todo mundo que nos assiste. Equipes da saúde aqui de Anápolis testaram 900 moradores em diferentes bairros da cidade. Nas amostras de 70 deles, foi identificada a presença de anticorpos da Covid-19. Isso significa que 7,8% desses moradores foram infectados pelo novo coronavírus. A maioria relatou que não sentiu sintomas, nem sabia que estava doente. Esses números foram divulgados na tarde dessa segunda-feira e em um trecho da entrevista, o prefeito aqui de Anápolis explica a metodologia dessa testagem. Vamos assistir. Nós levamos em consideração o mesmo método que é utilizado no inquérito, tanto da dengue como do H1N1. Então são selecionadas as quadras, basicamente em todos os bairros da cidade, e aí os profissionais da vigilância epidemiológica vai na casa aleatório e seleciona uma pessoa para que você possa colher o exame. Então, Rosane, isso significa que quase 8% da população aqui de Anápolis pode ter tido contato com o novo coronavírus. Esse é o parâmetro adotado até para ações da gestão pública. Agora, a testagem está sendo feita também entre os profissionais de saúde. E aí o percentual de infectados é maior. De 90 profissionais testados, 13 tinham a presença de anticorpos na amostra. A gente também faz uma média de cálculo. Se a gente juntar o percentual dos profissionais testados e de moradores, aí dá quase 10%. Essa é a média calculada, né? Em torno de 10% da população pode ter tido contato com o novo coronavírus. Lembrando que aqui em Anápolis já são mais de 500 casos do novo coronavírus, infelizmente 9 mortes. E a gente continua atualizando esses dados. Rosane? Obrigada, Bruno. E de Anápolis, vamos para Pirenópolis ali, região próxima, porque empresários e trabalhadores de hotéis e do comércio lá da cidade foram para as ruas hoje pedir a reabertura de Pirenópolis para o turismo. Mas o prefeito, que havia sinalizado com a possibilidade de afrouxar as medidas, voltou atrás. Os manifestantes se reuniram em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro histórico de Pirenópolis, com cartazes pedindo a reabertura da cidade para o turismo. 85% da renda do nosso município ele vem exatamente do turismo. O grupo caminhou até a porta da prefeitura, onde permaneceu por cerca de 3 horas. Trabalhar também é viver! Os manifestantes pedem para que seja estabelecida pelo menos uma data para a reabertura do turismo aqui na cidade, para que isso aconteça o mais rápido possível. Segundo o grupo, pelo menos 3.000 pessoas estão sendo afetadas diretamente por conta da ausência dos turistas aqui em Pirenópolis. Pirenópolis não recebe turistas há quase 90 dias. Uma barreira impede a entrada de pessoas que não sejam moradoras, tenham familiares de primeiro grau ou imóveis na cidade. Há 10 dias, a prefeitura tinha dito que nessa segunda-feira, bares e restaurantes poderiam voltar a funcionar e que os serviços em hotéis e pousadas seriam liberados na primeira semana de julho. Mas o prefeito voltou atrás na decisão e não deu uma nova data para a reabertura da cidade. Ele se reuniu com representantes do movimento e disse que não vai ceder à pressão dos empresários. Não tomo decisão sob pressão, tomo decisão em favor da vida com critério técnico. Eu não tenho critério técnico para abrir no momento. E o novo decreto de Morrinhos, anunciado hoje, determinou lei seca na cidade depois das 6 da noite. Por isso, a gente vai para o sul do estado conversar com Jonathan Moreira, que tem mais informações. Jonathan, boa noite para você. O decreto já está valendo? Oi, Rosane, boa noite para você também, para todos que estão nos assistindo. Não, o decreto ainda não está valendo. Ele entra em vigor no dia 17 de julho, na próxima quarta-feira. O prefeito anunciou nas redes sociais, por meio de uma live, que as pessoas estão desrespeitando a lei.
são pessoas que estão se aglomerando para ingerir bebidas alcoólicas na cidade. Por este motivo, a Prefeitura vai fazer um endurecimento das regras, justamente para inibir esse tipo de situação. As pessoas não vão poder ingerir bebidas alcoólicas depois das 6 da tarde. É uma espécie de lei seca. Comércios como bares, restaurantes, também distribuidoras de bebidas e supermercados não vão poder vender bebidas alcoólicas depois das 6 da tarde. Tudo isso é para evitar aglomerações lá na cidade de Morrinhos a partir de quarta-feira, dia 17. Justamente é uma preocupação, Rosane, com os números já contabilizados lá em Morrinhos. 34 casos suspeitos, 24 casos confirmados e 3 mortes aqui na cidade de Morrinhos, região sul do estado. Claro, nós seguimos acompanhando daqui. Qualquer novidade, nós voltamos a falar com você. Certo, obrigada pelas informações. E a seguir, acampamentos começam a ser montados nas praias do Araguaia, mesmo com a proibição de turistas ali na movimentação ali no Aruanã neste fim de semana, viu? Vamos falar agora do caso Lilian. A Polícia Civil concluiu que, além dos 2 homens que vinham sendo investigados, uma mulher também teve envolvimento no homicídio. O inquérito foi encerrado depois de 4 meses. A polícia não tem dúvidas. O crime foi planejado. A investigação mostra que a ideia original era matar Lilian de Oliveira ainda na Colômbia, onde ela estava morando. Mas Ronaldo e Juscelino teriam executado o crime quando ela voltou para o Brasil. Ronaldo já esperava Lilian no aeroporto. Depois de pegá-la ali no aeroporto, ele me informa, não sabe informar exatamente o local, mas é entre Goiânia e Bela Vista. Ele informa que desferiu um golpe de marreta que estava do lado do banco na cabeça da vítima, que de imediato desfaleceu. Segundo a polícia, Ronaldo levou o corpo de Lilian até esta empresa de laticínios que era do Juscelino, em Santa Cruz de Goiás. E quando não tinha mais nenhum funcionário, os dois queimaram o corpo da mulher em uma caldeira por cerca de 3 horas e jogaram as cinzas fora. De acordo com a Polícia Civil, uma terceira pessoa tem envolvimento no crime. É Cleonice. Ela foi apresentada para Lilian como uma parente do Juscelino e algumas vezes até serviu como babá, cuidando da filha da Lilian. E quando a mulher voltou de Medellín, teria sido a Cleonice que ajudou a combinar a carona com o Ronaldo no caminho de Goiânia até Bela Vista, onde a Lilian acabou sendo morta. Então ela que fez toda a intermediação. Na Colômbia era quem passava a localização da Lilian para o Ronaldo tentar matá-la. E aqui em Goiânia foi ela que passou para a Lilian que o Ronaldo seria a pessoa que ia pegá-la no aeroporto. O crime teria sido motivado por ciúmes e também por uma preocupação de Juscelino. Ele não queria que o caso extraconjugal com Lilian fosse descoberto pela família. Por isso, pediu a Ronaldo, que tinha uma dívida com ele, que matasse a mulher. Lilian foi vista com vida pela última vez em 13 de fevereiro. E desde então a polícia e a família buscavam por respostas, que vieram hoje acompanhadas de muita dor. Lilian deixa uma filha de 4 anos. Nós estamos todos chocados, né? E foi muito crueldade que eles fizeram com a Lilian e agora nós queremos justiça. Cleonice, Juscelino e Ronaldo vão responder por homicídio qualificado. E os 2 homens são acusados também de ocultação de cadáver. A defesa de Ronaldo Ferreira diz que foi Juscelino que procurou Ronaldo para matar Lilian em troca do perdão da dívida de R$20 mil, mas que Ronaldo não teve coragem de matar a mulher e a entregou ainda viva para Juscelino lá no laticínio em Santa Cruz. Ainda segundo os advogados de Ronaldo, foi Juscelino quem deu uma marretada em Lilian e jogou na caldeira do laticínio. A defesa de Ronaldo disse ainda que vai tomar medidas junto ao Tribunal de Ética da OAB para apurar as infrações cometidas pelos advogados de Juscelino por ter tentado cooptar Ronaldo. A defesa de Juscelino e Cleonice diz que as versões são controversas e que vai aguardar a informação nos autos sobre a conclusão do inquérito para mandar uma nota detalhada para a imprensa. Bom, e se você está precisando se qualificar e conseguir uma vaga de emprego no mercado, olha a oportunidade chegando. O Instituto Federal Goiano está oferecendo mais de 1.000 vagas em cursos profissionalizantes. Quem vai explicar para a gente é a Gabriela Guimarães, já está ali me esperando. Muita gente esperava ver ela aqui no estúdio, mas a nossa Gabi está em casa porque está gravidinha e vai ficar no home office até toda essa loucura de pandemia passar, né, Gabi? Como é que você está? Boa noite para você. Boa noite, Rosane. Boa noite para todo mundo. Pois é, estou gravidinha, entrando agora aí no 3º mês.
um momento de muita felicidade para mim, para toda a minha família, amigos, para todo mundo, em meio a esse caos, né? Celebrar a vida é uma coisa muito boa. Então, estou aqui me cuidando também. A gente fala isso para todo mundo todo dia, a gente também está fazendo a nossa parte de se cuidar, né? Já que eu estou falando de coisa boa de gravidez, eu vim também agora para trazer notícia boa, viu? Que é oportunidade para muita gente, viu? No Instituto Federal Goiano está com 1.300 vagas disponíveis. Essas vagas, a gente separou umas cartelas aí para mostrar para vocês. São para cidades como Ceres, Catalão, Cristalina, tem também para Campos Belos, Rio Verde e Urutaí. São 21 cursos, como eu disse, gratuitos à distância. Tem vaga também, por exemplo, para agente cultural, programador de sistemas, editor de máquinas, de maquetes eletrônicas e também para programador web e outras vagas aí que estão disponíveis. Essas inscrições estão com tempo curtinho e até o dia 21 agora, vai cair no domingo, né? Então, quem ficou interessado, corre lá no nosso portal, no G1 Goiás, que tem todas as informações, tem o site, tem o edital, para todo mundo que quiser tirar qualquer dúvida, né? Então é uma ótima oportunidade, cursos gratuitos, cursos voltados também para esse momento, né, Rosane? Aí, programador web, tanta gente esperando oportunidade de emprego, em meio a desemprego, essas situações que a gente sempre tem mostrado por aqui. Então fica aí essa oportunidade para o pessoal correr também lá no G1 Goiás e conferir tudinho. Tá certo, Gabi. Muito obrigada pela sua participação. Se cuida, hein? Lembrando que a Gabi tá sem máscara porque ela tá lá na casa dela bem protegidinha, tá bom? Agora, olha, mesmo com a pandemia, muita gente resolveu viajar no feriado de Corpus Christi. O movimento nas rodovias federais que cortam o estado foi intenso e os motoristas protagonizaram uma série de infrações. A Polícia Rodoviária Federal aplicou mais de 2.500 multas. Os números de ultrapassagens proibidas e de embriaguez ao volante foram os que mais chamaram a atenção. O resultado do bafômetro deu 0,79. O motorista, um pedreiro de 45 anos, estava dirigindo bêbado em zigue-zague entre Jaraguá e Anápolis durante o feriado de Corpus Christi. E ele não foi o único. Os policiais fizeram ao todo 43 flagrantes de embriaguez ao volante em Goiás. O bafômetro de outro motorista deu 0,63. Ele seguia de Brasília para Goiânia quando foi denunciado. Mesmo com a pandemia, o movimento nas rodovias foi tão intenso que chamou a atenção da PRF. É importante ressaltar que este mês estamos com muito movimento nas estradas e 15 pessoas já perderam suas vidas nas BRs que cortam o estado de Goiás. Só na BR-153, 3 pessoas foram atropeladas e mortas de quinta a domingo. Outra grande preocupação, a grande quantidade de pessoas ultrapassando em locais proibidos. Na BR-153, nem o movimento intenso e a sinalização proibindo a ultrapassagem na curva impediram os motoristas de arriscar. Neste outro ponto da rodovia, a viatura da polícia não intimidou o motorista deste carro branco. Na BR-414, o motorista de uma caminhonete se arriscou para ultrapassar o caminhão. Repare que a manobra teve que ser rápida, porque um carro vinha no sentido contrário. O condutor deste carro foi outro que resolveu ultrapassar na curva mesmo. Este motorista também enfrentou o perigo para ultrapassar o caminhão. Na BR-050, por pouco, o motorista do carro não atingiu as barreiras. No mesmo trecho, a polícia registrou uma sequência de ultrapassagens proibidas. Em todo o feriado, foram 527 flagrantes da infração no estado. Policiais militares e guardas civis municipais de Lusiânia e Novo Gama recuperaram um caminhão roubado no ano passado. Olha só as imagens. O veículo pertence à Prefeitura de Novo Gama e estava escondido dentro de um depósito na cidade. O veículo foi encontrado após uma denúncia anônima feita para o GCM. A equipe foi até o local e, com a ajuda de uma equipe da PM e da GCM de Lusiânia, conseguiu identificar e recuperar o caminhão. Ninguém foi preso na ação. Os autores do roubo também não foram identificados. E nessa época do ano, muita gente estaria planejando curtir a temporada de praias do Rio Araguaia. Mas com a pandemia não pode, né? Apesar disso, tem gente se arriscando? Olha lá. Não são imagens antigas, são atuais mesmo. Do alto dá para ver uma estrutura prontinha para receber turistas em plena pandemia, mesmo depois que um decreto cancelou a temporada do Araguaia.
As regras valem a partir do dia 1º de julho. O governo proibiu os acampamentos justamente para evitar aglomerações e diminuir o avanço da Covid-19. Mas não é todo mundo que está respeitando isso. Nós descemos o rio, pelo menos 20 minutos, lá do Porto Central de Aruanã, e encontramos esse acampamento aqui com toda a estrutura já montada. No dia 13 de abril, a Prefeitura decretou situação de calamidade pública por causa do novo coronavírus. As pousadas não estão autorizadas a funcionar, mas algumas seguem abertas. E muitas casas de temporada estão sendo alugadas. Vídeos nas redes sociais mostram a aglomeração em Aruanã nesse fim de semana. Aruanã tem 2.500 residências de veraneio. Então eu te pergunto a você quer passar a sua quarentena em São Paulo, em Brasília, em qualquer cidade do Brasil, ou você quer passar lá em Aruanã? Eu acho que todos querem e fazem a opção por Aruanã. Então a cidade fica aquecida. Na entrada de Aruanã não há nenhuma barreira sanitária. Turistas andam sem máscara e o distanciamento social não é respeitado. O Ministério Público Federal disse que vai mandar um ofício para a Prefeitura cobrando providências. Aruanã não tem nenhum caso do novo coronavírus confirmado. Mas com esse monte de gente, os moradores temem que a doença chegue logo. A grande maioria está despreocupada e não está dando a real importância para o momento que nós estamos vivendo. E aí pode, nesse momento, se houver alguém contaminado, né, causar a transmissão do vírus. Cada um tem que ajudar, porque aqui é nós ajudando um ao outro, senão vai todo mundo pro beleléu. Olha, o Ministério Público Federal pediu aos municípios de Aragarças, Aruanã e Britânia e também à Secretaria de Patrimônio da União informações sobre o que está sendo feito para combater a Covid-19 na região. As medidas de prevenção devem ser tomadas de junho a agosto, o período de temporada dos acampamentos. E olha, começou nesse fim de semana a colheita do milho safrinha em Jataí, no sudoeste goiano. A região é uma das maiores produtoras do grão no Brasil. E os agricultores estão bem otimistas, olha lá. Na fazenda do Seu Ângelo serão 40 dias de trabalho para a colheita do milho safrinha. São 3.000 hectares de lavoura. Para o produtor, as condições climáticas dos últimos meses ajudaram no desenvolvimento do grão. Está parecendo que vai produzir bem. É um dos primeiros plantados em cima de área de feijão. Então, eu acho que ele vai dar mais ou menos aí de 12 mil quilos de milho por hectare. Jataí é o segundo maior produtor de milho do estado de Goiás e o sexto maior produtor de milho safrinha do Brasil. A expectativa, segundo o Sindicato Rural da cidade, é que a média de produção deste ano seja de 120 sacas por hectare, chegando a 1,5 milhão de toneladas do grão. A grande oportunidade aí que os produtores têm aproveitado é essa alta do dólar, né, fechando em bons preços. Nós praticamos aí preços de R$30 a R$35, com alguns repiques até acima disso. É o que está deixando o Seu Ângelo animado mesmo nesse período de pandemia. O milho que ele plantou já tem destino certo, interior de São Paulo. Ele vendeu 60% da safra antecipadamente por R$ 38,00 a saca. A gente se sente satisfeito porque é um trabalho que tem uns 8 meses já que se iniciou, né? Aí você vê a colhedeira aí colhendo, você vê a satisfação que é o dever cumprido, que chegou ao final com a produtividade boa. Então a gente tem que só agradecer por isso. E a imagem do dia é de uma imprudência na BR-060 em Rio Verde. Repare só nesse homem de camiseta amarela. Ele caminha na rodovia pela contramão, empurrando uma motoneta por quase 1 quilômetro. Os carros passam tirando fino dele em alta velocidade. Depois o homem passa a motoneta por um pequeno vão no concreto e atravessa para o outro lado da rodovia. Ele cruza a pista se arriscando no meio dos carros. Que perigo, hein? E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. A gente encerra hoje com imagens de Luziane. Um beijo, um cheiro para vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.